Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos na metade de mais uma semana dos nossos propósitos e de tudo aquilo que estamos vivendo, e os nossos propósitos dentro daquilo que estamos vivendo têm surtido os seus efeitos dentro do nível que nos compete, da nossa batalha espiritual, daquilo que nos compete como igreja. E decidi hoje, durante o dia, falar alguma coisa, trazer alguma coisa a você, por causa de toda essa discussão tão terrível que iniciou, na verdade, ainda ontem à noite, depois do pronunciamento do nosso presidente. E pensei em várias coisas e algo que me veio muito forte, muito claro no dia de hoje, é que nós não podemos perder o foco. Não perca o foco. No domingo eu ainda falei sobre as muitas vozes que ecoam todos os dias, as vozes daqueles que querem o bem, as vozes daqueles que querem o mal, as vozes daqueles que querem o seu bem, apenas o seu bem. Enfim, o que eu sei é que o nosso foco é a promessa de Deus em Cristo Jesus. O nosso foco é ver o nosso Brasil, o nosso país redimido, o nosso país aos pés do Senhor Jesus. E nós temos avançado muito nisso. Não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma redenção, estou falando de uma entrega. Eu estou falando de algo que é muito maior do que qualquer interesse humano, do que qualquer interesse pessoal, particular. Eu estou falando de um país melhor, de uma nação sarada, curada. E eu quero começar essa live orando com você, pedindo que você feche os seus olhos onde você está, baixe a sua fronte. Se tem alguém com você, ore com essa pessoa também. Se está sua família, seu esposo, sua esposa, não sei. Ore com essa pessoa. Depois eu quero ministrar alguns cânticos e entregar uma palavra muito rápida para que a gente possa ter um pouco de paz a mais no nosso coração, certeza e convicção daquilo que o Senhor Jesus está fazendo sobre a terra, porque Ele nunca perdeu o domínio de nada, Ele tem o controle de tudo. Amém? Pai, no nome de Jesus, nos entregamos a Ti. Pai, para esse término de dia, reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pai, Tu és o Senhor da nossa nação, Tu és o Senhor do Brasil, Tu és o Senhor destas casas que estão conosco agora nessa live, Tu és o Senhor, Pai, de cada casa, de cada lar que tem aberto as portas a Ti. Espírito Santo, ministra agora nos nossos corações, ministra agora, Pai, no nosso entendimento, na nossa mente, nos nossos sentimentos, mas sobretudo no nosso espírito. Ministra a Tua palavra, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui.
teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Aleluia, Jesus. Te entronizamos, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Nosso Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Soberano Ele é, poderoso Ele é, majestoso Ele é. Alguns homens pensam que têm poder, eles não têm poder, eles não têm nenhuma autoridade, porque toda autoridade foi dada, foi delegada pelo nosso Deus, que pode destruir e que pode construir da forma que Ele desejar. Reafirma a palavra, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração. Deus está conosco, Deus está na transformação da nossa nação. É Ele que está fazendo isso, não são homens, não é um homem, não é o presidente da república, muito embora está sendo usado para isso. Ele, ministros, autoridades, estão sendo usados por Deus. Coloca o Senhor no lugar dele, coloca Jesus no lugar dele, na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, na tua empresa, no teu trabalho.
Coloca o Senhor Jesus no lugar dele. Não ouça outras vozes, a não ser a voz daquele que criou todas as coisas do nada, pelo poder da palavra, como dissemos domingo, pelo poder da palavra. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Essa é a palavra que você precisa guardar. Jesus precisa estar no lugar dele, os governantes no seu lugar e o povo no seu lugar. Mas para aqueles que podem entender um pouco mais o que eu vou dizer, a igreja precisa estar no seu lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Cada pessoa no seu devido lugar. Eu creio que essas notícias, muito embora sejam importantes, precisamos ter o conhecimento, muitas vezes, uma notícia não tão boa, não tão agradável, ela retira, ela desvia esse foco. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, se você estiver com ela, no Salmo de número 86. Salmos 86. Salmos 86. Versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. O salmista, ele faz uma proclamação. O salmista pede algo ao Senhor: ensina-me. Todo aquele que pede ao Senhor ou pede para alguém que seja ensinado, é porque está com o coração aberto, está disposto, ele é ensinável. O que o Senhor está fazendo nesse tempo é a resposta da nossa própria oração, da oração da igreja, em favor da nação. Nós pedimos que o Senhor nos ensinasse a temer Ele.
E o Senhor está fazendo isso. Não apenas com o Brasil, mas com o mundo. É um chacoalhão no mundo. O Senhor está nos ensinando o seu caminho, como diz o verso 11 do Salmo 86. Por onde nós devemos andar, aonde nós devemos caminhar. Só que esse ensinamento, se você olhar bem no versículo, esse ensinamento ele tem um porquê, ele tem um para quê, ele tem um propósito, porque nada do que Deus nos ensina é sem propósito. O que Deus está nos falando conosco nesses dias? Quantas coisas nós temos refletido? Quantas coisas nós temos pensado? E de repente, quando vem uma notícia, acontece algo inesperado, como tivemos ontem, parece que esse ensino todo cai por terra. Não, não cai. É Deus nos ensinando ainda. Para quê? Para que nós andemos na verdade dele. Nós não vamos andar em outra verdade a não ser a verdade de Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Salmo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Andar no caminho e andar na verdade. Ore a Deus hoje ainda, e podemos orar ao final, pedindo que a verdade dele se manifeste. Quando eu vejo, e eu vejo com muita tristeza, oportunismos, seja dos governantes, seja do povo, em situação como essa, fazendo politicagens, levando vantagens. Meu Deus, será que tudo isso não tem tocado o coração de algumas pessoas? Nós precisamos manter o foco. Nós precisamos nesse tempo orar, nos arrepender dos pecados da nossa nação, nos arrepender dos nossos próprios pecados, colocar a nossa vida em dia, colocar a nossa vida em ordem. Muitas pessoas acharam que era o fim do mundo, que o mundo estava acabando. Não, nós estamos diante de uma tremenda oportunidade de Deus para sermos melhores, para aprendermos a andar no seu caminho e na sua verdade. O salmista segue, ele diz: dá-me um coração inteiramente fiel. Fidelidade é um princípio. Eu gosto de ensinar isso, de falar sobre isso, mostrando o que é ser fiel. Se fidelidade é um princípio, preste atenção. Se fidelidade é um princípio, não existe como uma pessoa ser fiel em uma área da vida e infiel em outra área da vida. Aquele que é fiel na sua essência, é fiel em tudo que faz, é fiel em tudo que ele propaga, em tudo que fala, em tudo que é. É fiel. A sua natureza é essa, faz parte do caráter. Então o salmista pede esse coração inteiramente fiel, também com um propósito, para que ele tema o nome do Senhor, para que ele tema ao Senhor. A fidelidade nos faz temer ao Senhor, temer não no sentido de ter medo, vocês sabem disso, mas para quem não sabe, podemos explicar, não há problema. Temer ao Senhor é respeitar, é dar o devido valor, é colocar as coisas no seu lugar, é reconhecer quem é Deus, a sua soberania, o seu poder. Temer ao Senhor. Para temer ao Senhor precisa fidelidade, coração fiel, princípio. Sejamos integralmente fiéis a Deus e nós andaremos no seu caminho, seja com coronavírus ou sem coronavírus. Seja com uma boa economia ou com uma economia não tão boa. Seja com facilidades ou seja com dificuldades. Cantamos agora: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Você depende de quem? Você depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Descansa nele. Anda nesse caminho.
Anda nesse caminho. Eu sei que as mensagens estão confusas, que as informações estão confusas. Às vezes parece que nós estamos como que perdidos. Não está, não. As informações podem estar perdidas, mas eu e você fomos achados pelo Senhor Jesus. Eu e você fomos encontrados, fomos amados pelo Senhor Jesus. Vamos manter essa firmeza e conduzir a nossa nação, cada qual na sua instância, conduzir a nossa nação em triunfo e em vitória. Eu falei que eu queria dar uma palavra sobre a palavra do presidente. Não me posicionei no sentido de estar certo ou errado. Desde ontem estou refletindo nessa palavra. Imediatamente eu vi alguns alvoroços nas redes sociais. E fui pensando, pedindo a Deus algo. E eu quero te dar uma dica, para que você possa avaliar se nós estamos no caminho certo ou não. Se o presidente da República, se esse governo está no caminho certo ou não. Não estou falando de atitudes isoladas, não estou falando do discurso de ontem, não estou falando de decisões, eu estou falando do rumo das coisas. Sempre é preciso que haja um caminho, e Deus fala isso no Salmo 67. Ele mostra esse caminho, ele fala desse caminho. E quando o Senhor fala desse caminho lá no Salmo 67, isso, Salmo 67. Quando ele fala desse caminho, lá no versículo 2, ele diz que o teu caminho seja conhecido sobre a terra. Essa expressão, caminho, fala da natureza do querer de Deus. O que nós precisamos, que caminho nós precisamos, que rumo nós precisamos? O querer de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus mostrou quando disse, eu sou o caminho. Apóstolo, mas o que isso tem a ver com o presidente? Há uma palavra hebraica que fala sobre o caminho. Ela traz a figura do arqueiro que sai para buscar uma vara para fazer o seu arco. Quando ele começa a trabalhar essa vara, a primeira coisa que ele vê é a curva da vara, a curva do ramo, porque toda madeira ela tem naturalmente uma certa curva. Isso é chamado o caminho do arco. O arco não está pronto. O arco está bruto, está sendo tirado, está sendo avaliado, mas ele vai se tornar um arco. Para olharmos se aquilo que está no coração dos nossos governantes é o melhor para nós, olhe para o caminho do arco. Para aspectos do caráter e da vida que naturalmente estão estabelecidos. Faça um comparativo, pode fazer um comparativo com outros governantes. Eu creio que nós podemos ter, nesse momento, uma boa medida para avaliação. Erros haverão, com toda certeza. Mas nós não podemos perder foco. Meça o caminho do arco. Veja, avalie por si só. Essa palavra, esse entendimento, essa palavra nesse sentido, é a mesma palavra que está em Provérbios 22. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança qual é o querer, para onde ela deve ir, qual é a melhor inclinação. Eu creio sinceramente que nós não podemos perder o foco da intercessão pela nação, da intercessão pelo Brasil, da intercessão pelos governantes, da intercessão pelo presidente da República, da intercessão pelos governadores, pelos prefeitos de cada cidade.
É para isso que nós fomos chamados nesse tempo. Para exercer, para executar, para ser esse instrumento de intercessão. Cuidado com o que falamos, cuidado com o que escrevemos, cuidado com o que postamos. Nós temos a voz profética. A nossa palavra tem poder e tem autoridade. Eu tenho dito desde o começo de 2020, o que fizermos este ano definirá esta década. O que acontecer nesse ano definirá a nossa década como pessoas. E eu sei que Deus tem o melhor para nós. Então, seja um profeta de vida, seja um profeta de esperança, seja um profeta intercessor, esteja na brecha. Na linguagem evangélica, esteja na brecha, se coloque no lugar da intercessão, se coloque no lugar onde podemos abençoar a nação. E começa pela sua casa. Abençoa essa casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Abençoe os vizinhos, a nossa cidade. Abençoe a nossa nação. Eu creio que nós podemos sim, com as armas da nossa milícia, mudar muitas coisas. Como de fato, ela já tem mudado. Amém? Eu ainda quero orar com você e pedir que o Espírito Santo nos dê essa força, essa determinação para sermos incansáveis. Continue indo às 19h30, na sacada, na janela, na porta da sua casa, declarando: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não desfaleça. Profetiza sobre a nossa cidade. Profetiza sobre a cidade que você mora. Profetiza sobre o Brasil. Continue orando. Se nós tivermos que voltar às nossas atividades gradativamente, dentro de um plano inteligente, e se isso for bênção para nós, Deus vai promover isso. Se isso não for bênção para nós, de alguma forma Deus vai mover os céus. O que eu sei é que a palavra de Deus vai se cumprir e a bênção sobre a nossa nação se estabelecerá, porque nós somos uma nação que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Amém? Feche mais uma vez os seus olhos, baixe a sua fronte e faz a tua oração junto comigo. Pai, no nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que nesse dia, nessa hora, Pai, nesse momento o Senhor nos ouça e o Senhor possa estar, Pai, nos guiando. Espírito Santo de Deus, lemos a Tua palavra no Salmo 86. Ensina-nos o Teu caminho. Dá-nos esse coração fiel ao Senhor. Dá-nos o coração fiel aos Teus propósitos. Dá-nos o coração fiel àquilo que nos propomos a fazer nessa caminhada, nessa jornada que estamos passando juntos como nação. Deus, não permita que os nossos olhares, Pai, se desviem para a direita ou para a esquerda. Que os nossos ouvidos, Pai, ouçam outras vozes a não ser a sua. Espírito Santo, eu ministro paz sobre esse lar, sobre a vida dessa pessoa que está conosco agora. Eu ministro a tua alegria, a certeza de que o Senhor tem o controle, a certeza de que o Senhor tem o controle de tudo. Pai, que o Senhor não mente, jamais. Espírito de Deus, abençoamos o prefeito de Francisco Beltrão, abençoamos o prefeito da cidade desse que nos ouve, abençoamos, Senhor, os governadores de estado, abençoamos o presidente da república, abençoamos os ministros, Pai, toda a equipe, Senhor Jesus, que tem poder de decisão e que tem tido, Senhor, essa incumbência de decidir algo sobre toda a nação. Espírito Santo, os dirige, Espírito Santo, com graça, com sabedoria, em nome de Jesus. Nós proibimos qualquer ingerência, qualquer interferência maligna. Nós calamos a voz do adversário, as vozes que não são a voz da tua direção, a voz do teu Espírito para nós e sobre nós. E declaramos, Pai, que somente o Senhor é o Senhor do Brasil, somente o Senhor Jesus é o Senhor da nossa nação. Nós estamos debaixo desse governo e dessa autoridade. Por isso, Espírito de Deus, descansamos em Ti, descansamos no Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse dia, Pai, obrigado por essa semana que o Senhor nos entrega. E queremos mesmo, Senhor, que o Senhor dia após dia nos conduza. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.
Deus abençoe você. Esteja conosco sempre. Esteja conosco sexta-feira, 20 horas. Domingo, 19 horas. São os horários dos nossos 2 cultos na comunidade Batista Betel e Francisco Beltrão, na rua Romeu Lauro Verne, número 300. Esteja lá quando nós estivermos juntos para celebrar e pudermos fazer isso. Esteja lá conosco. Vai ser uma grande bênção, um grande prazer ter você. Amém? Um beijo no coração. Que você tenha uma noite abençoadíssima. Graça e paz.